Primeiro, Fúria. G3X segundo, nivelados. Fluxo, Dendele, Desimpedidos, Real Elite, Loud, Capim e Funkball. Irmão, o que você acha aí dessa tabela rapidinho pra gente fazer um papo? Você acha que tá justa com o que os times têm apresentado? Você acha que tem algum time que poderia estar melhor e poderia estar pior? O que você acha? Eu acho que pelo fator, pelo material humano que o Real Elite e o Loud têm, eles não podem estar aqui. Perfeito. E pelo que apresentou ontem o Funkball, não pode estar aqui. Ele vai se recuperar, Com né? certeza. Então, assim, o que eu vejo, se continuar na pegada do jogo que foi ontem, Funkball não fica aqui. E outra, pelo material humano que tem, Real Elite e Loud não pode estar aqui. Perfeito, boa análise, eu concordo. Acho que o time da Loud veio, e o do Real Elite veio com uma expectativa muito alta, justamente pelo que a gente falou aqui, pela parte do papel. O que entrega, o que tem no papel que poderia entregar. Mas a gente vê que na teoria, né, não está conseguindo retornar em números. Não quer dizer que está 100% mal, que está tudo errado, e nem quer dizer que tá tudo certo. Mas os números não estão condizentes com o que a gente acredita que possa ser. Acredito que o Dendele está sendo uma surpresa, né, pelo fato de estar na quinta posição. Acho que o Dendele, pelo menos os 2 primeiros jogos que eu vi, a gente tinha até comentado isso, que não estava um time com muito padrão, né, ainda estava um time meio estranho. Um time que não me surpreendeu, mas que eu vejo com bons olhos, é o time do Fluxo e o time do Nivelados. Eu realmente acho que eles têm que estar ali naquela briga ali no top 5, sim. Eu acho que são excelentes times também. E a Fúria G3X dispensa comentários, né? Mas, dou minha opinião sincera, prefiro ver o jogo da Fúria do que o jogo da GTX. Acho que é um jogo mais bonito, um jogo mais... como é que a gente pode dizer? Mais vistoso. Eu acho que o time da Fúria tá na Kings League, irmão. Acho que os caras... Volto a dizer, o velho Vamp respira a modalidade e taticamente ele manda na modalidade. Mas como um time, como elenco, como um todo, como a gente falou aqui de 3, 4 nomes dentro do time do Fúria que vem jogando muito bem e foram draftados ali da quarta, quinta, sexta escolha. Eu acho que tem ido muito bem. Bom, então vamos lá. Primeiro time, produção, para a gente poder fazer a análise. Papum. Capim FC, irmão. Esse aí foi a última escalação do jogo, né? Então a gente tem aí o David Lira, que é o brinquinho que tem sido o jogador que mais tem chamado a responsabilidade. As Wildcards, a gente tem o Chiclete, o Negão e o Barata. E a gente tem outros jogadores ali compondo também muito bem. Gabriel, Maicon e talvez o Henry Japas, que sejam os nomes principais, né? Tipo assim, do time, né? O que você acha do Capim aí? Nota pro Capim, de 0 a 10. Do jogo de ontem? Não, geral. Vamos rodada. Sempre rodada. Eu errei agora, eu quebrei na bola. Sempre rodada. Nota pro Capim no jogo de ontem, na rodada 4 da Kings League. 5 de 10. 5 de 10. Beleza. Eu darei uma nota 4. Eu dou uma nota 4. Destaque negativo e positivo para alguém aqui? Não. Podemos... Então foi o time que passou desapercebido praticamente, eu acho né? que o placar foi muito mais por causa do adversário do que dele em si. Acho que não criou, mas assim, não sei se fez um mau jogo a ponto de ser um destaque negativo. Perfeito. Davi, tá gravando, né? Tá, ok, beleza. Show. Vamos pro próximo então, produção. Próximo time aí. Fluxo. Primeira coisa, nota de 0 a 10 pro Fluxo. Do jogo que fez ontem, eu daria um 8 de 10. 8. Também dou nota 8, perfeito. Vamos lá, destaques aí. Naturalmente o goleiro, a gente já vem falando do Júlio, né? Já tem um tempo, o Júlio é excelente goleiro do Fluxo. Eu acho que todo time começa por um bom goleiro, eu acho que isso é importante destacar. Tivemos uma boa atuação do Melequinha. O Vini também foi muito bem, é um jogador de muito volume de jogo, né? O time todo do Fluxo jogou bem ontem. Murilo, Vitor Martins, temos também o Intera, né, que é o Gabriel, fez o gol decisivo ontem, né? O Bolt, enfim, cara, eu acho que o time o Sérgio tem jogado, Vitor tem jogado,
Acho que, Todo pô, mundo o time, jogou isso que eu ia falar, eu acho que é um time que é muito coeso nisso, né? Todos os jogadores estão tendo oportunidade. Eu acho que isso é um diferencial do Fluxo pra competição, hein? Com certeza. Tem A elenco, partir do hein? momento que você tem mais material humano, que não deixa o nível cair, obviamente... Eu acho que bem legal, assim, fora o Elber, o Bolt e o Chaveirinho, que a gente vai falar aqui toda semana, porque são os destaques realmente. Eu acho que tem 3 wildcards muito boas o time do Fluxo. Vamos pro próximo. Vamos lá, agora Real Elite. Real Elite talvez seja o time que a gente tenha criado uma expectativa maior, né? Que talvez não tenha rendido em números realmente. Mas, na minha visão, números não tem rendido da melhor forma. A gente acreditou que poderia ter tido, sei lá, talvez 2, 3 vitórias já. Mas, na minha visão, não é um time que joga mal. É um time que tem um padrão, tem as suas peças já definidas ali, né? Eu daria uma nota 7 de 10 pelo que apresentou ontem. Perfeito. Jogou muito também porque o Davi puxou, né? Uhum. Porque, graças a Deus, galera, não botaram a foto do Eduardo aqui. Aí, produção da Kings League, obrigado, mas tá faltando a foto do Davizinho ali também, cara. Pô. Mas assim, daria uma nota 7 de 10. 7. Eu só faria a questão da nota 6 porque eu acho que teve um momento de desligamento ali do Funkball, que o Funkball ampliou 3 gols ali, 4 gols, se eu não me engano, acho que foram 3 gols, e o Real Elite parece que, desmoronou. E eu acho que a gente poderia ter visto atuações melhores, por exemplo, do Marlon. Eu acho que o Marlon ainda pode entregar um pouquinho mais, a gente sabe que tem capacidade técnica muito boa, então acho que o Marlon pode entregar um pouquinho mais, e talvez o El, né, não foi a melhor partida dele, longe de ser uma coisa negativa. O El é muito regular, ponto. Ele é um jogador muito regular. Mas eu acho que ontem poderia ter ido um pouquinho melhor só, um pouquinho só melhor, para poder ajudar o time. Temos o Bueno, né? Temos o Fenato também, que costuma jogar. O Luquete, que não vem, né, tendo muitas participações. Eu acho que... Tu acha que o Luquete pode ter mais participações? Ou tu acha que realmente tem sido um... Eu acho porque o Luquete ele é bom tecnicamente, mas ele é um jogador mais franzino, um pouco mais fraco fisicamente, né? No jogo de ontem não tinha como o Luquete jogar. Tava muito, muito pegado o jogo, né? O time do Funkball com os caras, né? Tipo, forte, né? E eu acho que a gente, né, precisa dar um upgrade na questão dos goleiros. Eu acho que o time do Real Elite talvez treinar um pouco mais algumas situações de jogo ali com os goleiros para dar um upgrade nisso. Eu acho que seria isso. Vamos pro próximo, produção? Bom, Funkball Futebol Clube, né? Funkball Clube. A gente teve uma atuação muito boa do goleiro, né? Do Guilherme. E aqui tem bastante gente, né, no time do Funkball e tal. Não conheço todos, mas vamos lá. Os wildcards, irmão, os wildcards fizeram total diferença. Amassaram. Eu daria uma nota 9 de 10 pro que apresentou ontem. Perfeito. Juan Felipe jogou muito, o Davidson jogou muito e o Ibrahim jogou muito também, cara. Mais uma atuação também muito boa do Douglinhas. Artilheiro do campeonato junto com o Davizinho. Com o Davi. E o destaque que a gente falou um pouquinho mais cedo dos influenciadores, que na minha visão é o destaque positivo dos jogadores de linha, que é o moleque Joe. Sim. Consegue jogar o jogo todo, faz boas jogadas. Às vezes eu acho que é uma questão de experiência mesmo, que falta às vezes aquele trato do toque final, né, de tipo assim, de escolher a melhor opção. Sim. Mas eu acho que de vontade, disposição e de falar assim, cara, essa daqui é a minha oportunidade para talvez entrar na modalidade de vez. Eu acho que o moleque Joe tem ido muito bem. Com certeza. Então, assim, acho que foi um time que teve muito mais coeso, né? Foi muito mais aguerrido. O padrão de jogo vai se melhorando com o tempo, porque os caras são novos também, mas eu acho que, assim, esse time aqui tem que jogar pra eles, hein? Tem. O time tem que jogar pra eles. Pra eles, 3 e pro Douglas. A gente tá falando aí, cara, de 4 jogadores, hein, irmão? 4 bons jogadores. Mais do que a metade. Entendeu? Completando com o moleque Joe. E completando com mais quem? Quem costuma, né, finalizar essa... É o Luiz? Quem costuma finalizar? Eu não tô lembrado agora a escalação inicial do Funkball. Mas, assim, a gente já tem um quinteto muito bom aí, cara. Não é um quinteto de se deixar desejar, não. Um quinteto bom. Eu acho que o Funkball vai chegar. Aqui me pega muito. Esse nome aqui? Aqui. Reinaldo. Cara. É igual o Negão, né? Eliel ou Elieldo? Porque é Eliel do Nascimento.
Mas e aí, é Eliel do Nascimento ou Eliel do Nascimento? Que também parece que é tudo a mesma coisa, né? O Reinaldo. Reidan, irmão. Isso não é de propósito, aqui não tá errado, é assim mesmo o nome dele? É o nome dele, assim. Odlanier. É o nome dele. Odlanier Madier. Que isso, produção? É o nome dele, juro. É isso aí. Flávio Estocunas. Então é um time aí que tem um nome meio... A gente tinha que fazer um quadro só por nomes. Vamos fazer. Semana que vem. Os nomes mais loucos da Kings League, beleza? Vamos trazer aqui. E vamos perguntar se você daria o nome pro seu filho desse nome maluco. Semana que vem. Vamos lá, produção. Próximo time. Dendele FC. Bom, a gente tem aí os 3 wild cards, que é o Canhoto, o Lincoln e o Lucas, né? Então assim, cara... Jogou muito ontem também. Jogou muito, foi decisivo, né? Foi ele que fez o gol, se eu não me engano, não é isso? Fez o gol decisivo para poder o time do Dendele empatar e conseguir o ponto extra. O Canhoto teve uma situação, né, como a gente falou mais cedo também, de recuperação, né? E aí só quem são os principais jogadores, quem está acostumado com essa pressão da modalidade, consegue ter essa recuperação. Fez um mau primeiro tempo o time todo do Dendele, fizeram uma recuperação como um todo, perdeu o pênalti final, mas conseguiu recuperar no shootout e fez o shootout decisivo. Sim. Então assim, mas é um time que eu acho que como coletivo ainda tá um pouquinho irregular, né? O que você acha? Tá, cara. Não me convence muito, não. Não tem ainda padrão de jogo, entendeu? O que eles fizeram ontem foi na raça. Uhum. Na raça e na qualidade individual de alguns jogadores, entendeu? Perfeito. Mas não tem ainda um bom conjunto. Sim. Pode ser que venha a ter, mas no momento ainda não tem. Acho que tem um destaque também legal pro Michael, né? Pro goleiro, que é um excelente goleiro, né? Paredão. Mas, por exemplo, a gente tem o Flávio, né? Que é o Coit, né? Nas redes sociais. O Coit também não tá entrando, né? Também eu não lembro dele ter entrado ontem. Não dá. Mas também não tem tido oportunidade, né? Pra poder jogar. Mas pelo menos no jogo de ontem, que eu vi, que eu tava lá, não tinha como. A gente teve também o Tuco, né? Como também é um dos principais jogadores. Mas eu acho que o Tuco, né? É aquela questão de ser mais incisivo. Eu acho que quando você bota a expectativa em determinados jogadores, acho que eles têm que ser mais incisivos, né? Eu acho que o Tuco pode render um pouquinho mais, é um excelente jogador tecnicamente, mas acho que pode render. Mas eu acho que o destaque maior do Dendele ainda está sendo o Lucas, né? O Lucas Hector, não é isso? Eu acho que o Lucas Hector está sendo o destaque principal do Dendele, junto com o Canhoto. O que você acha no jogo ali em si? Pelo menos ontem foi. Assim, eu daria uma atenção no jogo de ontem, pelo menos maior pro Canhoto. Achei que fez um jogo muito bom. Sim. Mas o Lucas foi decisivo, né? Sim. Então, nota pro Dendele? Pelo que apresentou ontem, um 7 de 10. Mesma nota que eu escolho, 7. Vamos pro próximo, produção? Vamos finalizando, hein, rapaziada? Você já chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, manda pra geral e segue nós também. Pai da Batida, R. Freitas, e é isso, fechou? Vamos lá, Desimpedidos. A gente tem os três wildcard. Caio Santana, Luizinho e Bolt. Dos três, eu acho que nenhum teve um destaque absurdo ontem. Não. Tá ligado? Acho que o Luizinho teve a proposta dele, eu acho que ele seguiu a proposta. Dos três, pra mim, o Bolt ainda foi o melhor. Sim. Das três wildcards. Mas pegou o tom num dia prime, absurdo, né? Num dia prime. Aí, mas assim, é um jogador que ele tem muita disposição física, né? Luizinho eu acho um bom jogador também. Muito bom jogador mesmo. Eu acho que a gente ainda precisa ouvir um pouquinho mais do Thor, né? Que na real o Thor, né, até um erro nosso também, o Thor não é o wildcard, né, foi draftado, então, mas eu acho que podemos ver um pouco mais do Thor por conta da situação dele já ter uma grande experiência na modalidade. Marcelinho dispensa comentários, para mim acho que foi o grande nome do Desimpedidos na partida, inclusive o Fumaça fez grandes elogios para ele. A gente tem o Guilherme, que também tem tido bastante minutagem. O Gustavinho também tem tido bastante minutagem. É um jogador de personalidade, é um jogador que, né, tenta o mano a mano e tal. O Lucas Donati, né, se não me engano. É loucura. Mas isso daí é doideira, né? A gente já falou antes, acho que é a melhor dupla de goleiros da liga, né? Eu acho que é a dupla de goleiros que mais
se sobressai. Com A gente certeza. vê aí, né, que uma semana é destaque no shootout e outra semana defende o pênalti do K9 que nunca tinha acontecido. Então, Então, loucura. acho que a gente não tá falando por acaso, né? Aham. Vamos pro próximo aí, produção. Nivelados. Choco, Léo Gol e Matheus Martins foram as escolhas. A gente tem tido aí também poucas atuações, né? Do Gustavo Simon, mais de quem? O Caio Japa tem tido bastantes atuações. E a gente tá falando aqui também do melhor goleiro da competição, né? Eu acho que assim, mano, A partida que ele fez ontem foi é brincadeira, pô. É brincadeira. Absurdo. O Ivo tá jogando muito. Mas, assim, o Nivelados, eu acho que passa muito por aquilo que você falou na última semana. Que a gente não pode menosprezar o trabalho do Dabá. Porque se a gente for parar pra analisar em papel, eu prefiro outros times. É. No papel. Sim. Tá ligado? Mas como jogo jogado, o Nivelados a gente vê um padrão. A gente vê um time coeso. A gente viu ontem Eu um acho time que teve um desligamento completo no segundo Eu vou tempo. falar isso agora. Mas no primeiro tempo, um time completamente de padrão. Com certeza. Alguns momentos do jogo desliga um pouco mesmo e fica desatento. Sim. E Que aí não é culpa do treinador. Não, porque o trabalho do óbvio que Dabá não. é bem É. feito e tem sido feito e bem Sim. feito. Entendeu? Mas aí, aí agora é uma pergunta polêmica. Por conta desse desligamento, você acredita que por isso que o Ivo tem se destacado mais? Possivelmente. Porque tem tido muitas não em relação ao Ivo como indivíduo, eu digo Ah. como um todo. Porque aí, por conta desse desligamento, toma mais pressão do outro time. Recebe mais finalizações. Aí o Ivo também, né? Pela qualidade técnica absurda, vai pegando tudo, né? Obviamente ele por conta desse desligamento, ele vai ter, assim, mais chances de mostrar o trabalho dele, isso é Uhum. fato. Sim. Mas eu acho que ele tem se destacado porque, de fato, é um excelente goleiro. Perfeito. Pra fechar aí, produção. Anota. Anota. Volta lá no Nivelados. Nota do Nivelados. Eu dou uma nota 7. 7 também. Porque eu acho que fez um primeiro tempo Excelente, primíssimo é. e aí depois, bum, desligou. Apesar do tá ligado? começo não ter sido tão bom assim, mas Sim, depois... Mas depois, quando encaixou, pô, Sim. o time do Dendê ficou perdido, tá ligado? Eu iria de 7 também. Perfeito. Vamos lá. Próxima nota. Próximo time. G3X. Nota, vai de cara já. Sempre nota, primeiro. Nota do G3X iria de 8 de 10. 8 de 10. Eu acho, Nota- eu acho que teve as oportunidades para matar e matou. Uhum, perfeito. Nota pro G3X. Também dou uma nota 8, mas com um adendo específico. 8, na minha visão, tá? Independente da qualidade técnica dos jogadores, para o Vamp, que no geral costuma fazer uma parte tática do time superior aos outros treinadores. Vamos lá. Aí a gente tem o Rufino, o Tom e Já. o Gegel como wild card. Acho que o Gegel, para o primeiro jogo da competição, foi uma grata surpresa. Sim. Não como jogador, longe, porque a gente já conhece o Gegel, mas eu digo para a modalidade. Fez gol, foi coeso, ditou ritmos do jogo, durante a partida. Então, assim, chamou a responsabilidade, foi muito bem. Mas a gente tem um time que ele é um time que muitas pessoas jogam, né, irmão? O Agnello joga, o Keno, o Wembley, o Vitor, Nicolas. Acho que muitos jogadores jogam, né? Acho que, no geral, tem tido uma pouca atuação do Gabriel, né, do Braga. Né, e o Igor tem indo muito bem. Como a gente falou também, o Igor, né, é um dos principais influenciadores, né? Não que não vá bem como jogador, não é isso, mas o Igor, né, vive uma vida de influenciador, então a gente considera isso, né, como influenciador. Então acho que tem sido um grande destaque também legal para o Igor, porque não é fácil você ser influenciador e ser um destaque como jogador, né? A gente tem visto aí que na maioria dos influenciadores que foram para a King League, a grande maioria talvez nem entrem ou joguem minutos muito pequenos. Sim. Mas nota 8, algum destaque específico para alguém, além... Tom, né, que a gente tinha falado. De Tom mesmo. Tom foi o destaque. Eu acho que tá faltando um pouquinho mais do prime do Rufino. Eu acho que ontem, por mais que ele tenha feito o gol final, eu acho que ainda podemos ver ainda
o prime top do Rufino, que a gente sabe que ele pode chegar. Sim. Próxima produção. Fúria. Aí é o time que eu acho que tem vencido e convencido. Eu vou dar uma nota 9.8 pro Fúria. Só não vou dar 10 porque tomou um gol, mas 9,5. 9,5, para ficar mais redondinho. 9,5 pro Fúria. E você? Eu vou de 9. 9. Perfeito. Vamos lá. A gente tem o Vitão, que dispensa comentários, né? E a gente já tinha falado um pouquinho também do Gabriel Pastucci, do Dedo, do Pellegrini, do Donato, do Monagatti. Cara, muitos jogadores jogam, né? A gente tem um time que ele tem muito coeso, né? De jogadores, tem um elenco Sim. bom, né? Então isso é legal. E os 3 wildcards, né? Dispensa comentários, a volta do Lipão aí, mesmo não 100%, vamos colocar assim, né? Segundo a própria equipe ali da gol Fúria. E 2 assistências. É brincadeira, né? O que ele e o chefinho fazem um com o outro, né? Como a gente falou, parece que eles ficam trocando assistência, né? Calma aí, tu me deu assistência agora, pode deixar que eu vou te dar outra assistência aqui. É brincadeira, pô, faz o jogo parecer fácil, tá ligado? Mas eu acho que é isso então, 9,5. E agora, a produção tem mais alguns que fechamos? Tem a Loud FC. Loud SC. Cara, acho que o Loud a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Eu acreditaria que poderia haver uma mudança de wildcard para wildcards mais ofensivos, na minha visão, tá? Eu acho que pode ter. Mas eu tenho visto também muito pouco dos outros jogadores da Loud, né, cara? Eu acho que o time da Loud, talvez a gente tenha falado que o time da Loud no papel é um bom time, mas parando para analisar legal, eu acho que não é um time tão... Tem alguns bons jogadores. Tem o Luquinhas, né? Tem o Bolt. Tem o Rock. Sabe? Porém, acho que é isso que você falou, sim. Acho que eu vou com você. Nota para o Loud. Para mim, uma nota 4 para Loud ontem. O cara não conseguiu se achar em campo, né? Eu iria de 4. Aí quebrou. Corta! Será que foi de propósito que eu falei pra ele que a minha nota seria 4? Corta!